Olá, pessoal, tudo bom? Luciana Barnowski aqui com vocês e hoje eu vou mostrar como eu faço as minhas pinturas utilizando aquarela e tinta acrílica, tá? Eu misturo muitas vezes os dois produtos, inclusive outros, se forem necessários, tá? A pintura, gente, vamos assim dizer, cada um tem o seu grau de dificuldade, a sua limitação, enfim, algo, né? O seu gosto, gosto de tons mais fortes, pinturas mais marcantes, mais suaves, mais discretas. É, é muito particular de pessoa para pessoa. Eu posso te explicar como que pinta numa aquarela, mas você escolher utilizar a pátina. Eu posso te ensinar a pintar com pátina, mas você preferir tinta acrílica. Então, assim, eu, Luciana, normalmente gosto de misturar, quando posso, elementos, as cores, aquilo que for necessário para atingir o tom que eu desejo, tá? Aqui eu estou utilizando os moldes, deixa eu pegar o molde. Eu estou utilizando apliques, né? Vou utilizar aqui para pintura para vocês. Moldes, esse aqui é um molde de silicone da coleção Furry Friends, né? Do meu amigo Anthony's, né? Para estamperia, tá? Ó, é uma coleção que fala de animais de estimação, né? Do gato, do cachorro, mas também tem aqui passarinho, né? E como eles são nossos amigos, enfim, eu acho essa coleção muito graciosa. E aí tem, né, os stencil, tem carimbo, tem, a coleção é bem completa. Eu recebi da Ana o bloco, né, recebi alguns itens e entre eles o molde de silicone, tá? Eu fiz os meus apliques, né, as minhas peças com a resina Easy Flow, que você também encontra aí no site da Mon Papier, tá? E aqui eu fiz algumas pecinhas até para mostrar para vocês, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, gente, eu peguei, deixei até separado aqui alguns gelatos, só para vocês entenderem, né? Como eu estava explicando a questão da pintura, né? Aqui é uma peça, por exemplo, ó, esse gatinho aqui, o Dorminho, que eu acho ele muito fofo. Eu tento, nesse caso aqui, deixa eu pegar aqui a última folhinha de recortes aqui, ó. Que tem todos eles, né, ó. Eu tentei fazer mais ou menos na pegada do gatinho. Ó, nesse caso aqui, gente, eu acho que eu tenho até a folha maior solta aqui pra gente comparar, tá vendo, ó? Eu tento fazer mais ou menos. Eu vi que ele era um cinza claro com cinza escuro, a caneca aqui num tom de amarelo gema, né, ocre, com os enfeitinhos aqui meio marrom, meio avermelhado, né, aqui dentro do ouvido dele um tom de azul, que os risquinhos, né, não davam para fazer exatamente iguais, mas, por exemplo, o verdinho, aqui na imagem, esse verde água é menor, né, do que seria efetivamente da peça, né? Então, assim, você olhando de cima, talvez não fique muito visível, mas você olhando a peça de frente, assim, ele fica bem, como se diz, parecido com esse daqui. E aí você vai falar, nossa, Luciana, ele tá rosinha aqui, a bochechinha, né? O narizinho, a boca aqui na frente dele. Esse sombreado, gente, porque tanto com a tinta quanto com a aquarela, para você sombrear, fica diferente, tá? No caso aqui, ó, que eu fiz o gatinho amarelo, e ele tinha um sombreado cinza em volta, e aqui na boquinha também, eu sujei com a própria aquarela, tá? Então, tá vendo? Mas aí ela marca, né? Ela já ficou mais marcada ali. Mas, nesse caso aqui, eu queria que ficasse assim. Eu achei que ia ficar um charminho. Nesse caso aqui, eu já queria que ficasse mais realmente com uma pegada esfumada, vamos assim dizer, né? Esfumada. Então, para dar esse efeito, gente, esfumado, não é tão fácil num aplique. Para você, né, fazer, você tem que ter
uma esponjinha, né? Na minha opinião, tá? Eu acho que essas esponjinhas assim de olho, né, de maquiagem, ficam mais fáceis pra gente trabalhar do que o pincel, dependendo do detalhe que for, né? E aqui o detalhe, ó, era como se fosse, tá vendo? Um pouquinho mais escuro no pé, aqui no pescocinho, nas laterais, dando como se fosse uma borda, ó, na ponta do rabo. Então eu não queria fazer muito escuro, tá? E eu falei, bom, o que que a gente pode fazer aqui para que fique bacana? Eu falei, vou fazer esfumado. E aí, nesse caso, eu usei os gelatos. Esse aqui, gente, a cor dele é tinta de calamar. Esse aqui, nossa, ó, tinta de calamar. Tinta de calamar. A cor dele é um cinza, tá vendo, ó? É um cinza. Então, fosco, né? Porque eu também tenho os que são brilhantes, né? Metalizados. E a bochecha eu fiz com esse aqui, gente. Esse aqui já não tem nome, porque esse aqui é de um kit. E aí o nome dele vem no kit. Ah, tá. Goiaba, perdão. Goiaba, né? Mas é um kitzinho da Faber-Castell que vem vários gelatos. Tá vendo, ó? Então, eu acho que ele fica mais clarinho, né? Fica mais fácil pra gente fazer, assim, fica mais suave para você fazer esse trabalho. Então, foi o que eu fiz nele aqui, tá? Essa peça aqui eu já fiz ela, né? Procurei diluir a tinta acrílica, que no caso foi essa daqui, ó, a Grey, da Allegro. E as aquarelas, gente, eu tô misturando. Eu já usei a da Estamperia, mas esse tom de verde, por exemplo, é esse aqui do Pastel Dreams, é a cor 4 da Prima Marketing, tá? É esse daqui, ó, a cor 4 da Prima Marketing. Então, eu gosto de brincar com as cores. Aí você vai me perguntar, a caneca e esse gatinho aqui, gente, eu já fiz com esse tom aqui, ó, que infelizmente eu fiz a gentileza de colocar sem passar aqui. Então, não tem o número, eu não vou saber dizer para vocês que cor que é em específico, mas é do kit Decadent Pies, tá? É do kit Decadent Pies. E ele é um meio que... Eu não sei se é impressão minha, tá, gente? Mas apesar dele ser um ocre, às vezes, tem horas que eu olho assim, ele parece ser meio cintilante. Se bem que não, né? A da Prima cintilantes seriam essa daqui, ó. Shining Lights. Esses aqui, sim, são todos cintilantes, tá? Ó, todos eles aqui, até o branquinho é cintilante, tá vendo, ó? Mas, enfim, ó, essa Copperhead, até poderia ser ela, né, ó, a Copper, mas aquele ali ainda tá mais escuro. Você pode ver aqui, ó, que ainda tá... Esse aqui tudo bem, mas esse aqui ainda tá mais escuro. Mas, enfim, eu pintei com essas aquarelas, né? Tenho algumas, né? Tenho as da Prima. E a mesma coisa eu fiz com essas pecinhas, ó. Inclusive o passarinho. O passarinho, eu já usei o folha, se eu não me engano, da Estamperia. Diluí bem ela e coloquei junto com a tinta cinza também diluída aqui, tá vendo? Ó, pra fazer o passarinho, né? O tom menta. Aí essas pecinhas, ó, eu também brinquei com tinta e aquarela, tá vendo, gente? Então, assim, é o que eu falei pra vocês. Eu não faço questão daquele desenho extremamente perfeito, pintado, que nem aqui o bigodinho, não, tinha que ser fino, perfeito. Eu não faço essa questão, tá? O importante pra mim é o conjunto, assim, a hora que você colocar e ele ficar agradável, tá? Eu particularmente gostei muito aqui do sombreadinho, você colocando ele de frente assim, que aparece essa curvatura legal do olho dele, assim, quando você põe de pé, pra mim tá uma graça, tá? Então, são algumas das peças, né, que eu pintei aqui, ó. Vou colocar aqui. O passarinho também eu achei que tá muito fofinho, tá vendo, ó? Aqui são algumas das peças que eu fiz. Aí, meninas, eu separo aqui água, spray de água, separo aqui as minhas aquarelas e a gata já se manifestando, né, gente? Querendo fazer obra de arte, gente. Cadê aqui, né? A gatinha querendo fazer arte. E você quer fazer arte com a mamãe? Você quer fazer artinha com a mamãe? Vem fazer, filha, vem. Meninas, eu vou colocar aqui, ó. Ui,
perdão. Eu vou colocar aqui um isopor como base aqui para minha pintura e vou colocar uma caixinha. Inclusive, meninas, olha, da BG, olha como a minha caixinha já tá velhinha, né? Velhinha, minha gatinha. Ai, que essa gatinha tá impaciente hoje. Tá muito frio, né, gente? Nossa, ela quer procurando um lugar para se aquecer, tadinha. Ó, eu sempre deixo um lencinho umedecido perto, tá? Ó. Eu sempre deixo aqui um lencinho umedecido perto. Os meus pincéis, meninas, eu confesso, estão bem judiados, tá? Mas eu gosto de trabalhar com eles assim mesmo, né? Aí vai de pessoa para pessoa. Eu gosto de trabalhar com os meus pincéisinhos mesmo judiados, tá? A primeira coisa que eu fiz, gente, foi preparar as minhas peças de resina. Então, se você olhar aqui, você vai ver que essa peça tá fosca, e essa aqui tem um certo brilho aqui atrás, né? Só para vocês entenderem a diferença, né? Eu apliquei o gesso, tá? Ó, eu apliquei o gesso da estamperia, dei 2 camadinhas. Eu gosto de trabalhar com gesso, mas existe o prime, tem gente que prefere o prime, né, gente? Então, aí, ao gosto do freguês, certo? Não vamos brigar por causa disso, não, tá? Deixo sempre um papelzinho aqui, tá vendo, meninas? Eu uso essa folhinha já há bastante tempo, porque não tem necessidade de jogar fora, entendeu? Às vezes só vai secar uma coisinha, então eu uso. Deixei várias cores aqui, mas esse gatinho, gente, se você for olhar só a parte de cima, você ia achar que ele era esse aqui amarelinho, né? Esse caramelo. Mas, ao mesmo tempo, ó, tem esse aqui um pouquinho mais alaranjado, né? Um ferrugem, vamos assim dizer. Só que, considerando o desenho na orelha, gente, seria esse aqui mesmo, tá? O verde água, tá vendo? Também que é muito fofo esse verde água aqui. Eu vou fazer uma outra pintura numa peça de aplique de MDF. Vai ser um vídeo que também estará disponível para vocês, né? Ou já está, ou estará, que a Ana vai liberar. Então, eu costumo deixar aqui assim, ó, a folhinha que eu tiver como uma referência, né? Eu falo, vou deixar aqui pertinho para eu ter uma referência aqui da pintura conforme eu for pintando, tá? Aqui, meninas, eu tô tentando deixar tudo aqui em cima para eu pintar. Eu vou primeiro pintar essa daqui, depois a gente faz o número 3. Melhor, ó. Vou pôr assim, né? Que aí eu consigo deixar aqui, ó. Vou até tirar, meninas, vai ficar mais fácil, né? Que assim não... Mas só para vocês saberem, então, aí desse kit Decadente Paz, tá? Porque eu vou fazer o meu nesse tom caramelo, tá, gente? Né? Hoje a minha filha faz 9 anos que está na minha casa. Eu sempre quis um gatinho caramelo, né? Mas acabei ficando com a rajadinha, que eu também nunca tive, né? Acabei ficando com a rajadinha. Então, vou fazer aqui o desenho com ele aqui caramelinho mesmo. O azul que eu usei na orelhinha ali do outro foi esse azul aqui do Tropicals, que é o número 15, que é esse aqui, tá? Então, depois a gente vai trabalhar com ele também, né? Vou primeiro... Aí a gravatinha, depois a gente pode fazer um vermelhinho. Eu vou primeiro trabalhar com esse daqui, tá? Então, o que que eu faço? Eu deixo meus pincéis prontos, tudo prontinho. E, ó, um pouquinho de água. Um pouquinho de água, que eu acho que dá pra vocês verem, né? Ó. E aí, vem aqui... Chuchar mesmo, tá vendo, ó? Ó, gente, deixar bem, ó, bem liquidinha a base aqui, ó. E aí, eu trago pra cá, ó. Põe até pra cá. Não onde tá com a água, tá vendo? Ó, eu pus aqui do ladinho, ó. E aí, eu vou fazer ele todo, tá, ó. Aí, agora sim, eu dou uma molhadinha. Ó, que aí a hora que você molha, né, ó, e tô espalhando assim como se fosse uma primeira camada, tá, gente? Aqui, ó.
O legal da aquarela é que conforme ela já vai caindo aqui nos sulcos aqui do desenho, ela já vai ficando. Tá? Aí aqui, ó, se precisar a gente levanta aqui, né, ó, pra dar uma passadinha. E aí, aqui, pessoal, né, ó, que ali embaixo ele vai... Ó. Tá valendo aqui, ó. Ó. Tá, ó, isso aqui tudo. Pelinho aqui da orelha. Bem o charmosinho aqui do... E aí, ó, vou fazer assim. Ah, queria mais clarinho, tá? Eu vou virando aqui assim, gente, que vai ficar melhor pra eu... Vamos supor, né? Ah, eu queria aqui mais... O pezinho dele mais escuro, ó. Eu volto aqui. Vou trabalhar aqui, ó. Eu volto no potinho de aquarela e, ó... Que aí, quando a aquarela seca, gente, ela dá essas manchinhas, né? Esses tons. O bom da aquarela é, não gostei, você vai, joga, passa a água de novo e sai tudo, viu, gente? Isso que é a vantagem de você trabalhar com a aquarela, né? Tá? Aí aqui, meninas, ó. Eu não tô muito preocupada de tá deixando manchinhas, porque nós vamos misturar mesmo os tons, né, ó. Tá? E aí, vamos supor, que é o que eu falei pra vocês. Ai, acho que ficou muito escuro. Quero clarear isso. O que que a gente faz? Quero clarear, ó, um sprayzinho. Aí eu pego o pincel mais fininho, tá, ó. Vou fazer isso, tá, gente? Que nem aqui, ó, que eu queria deixar o narizinho dele mais... né, essa parte aqui, ó. Eu venho só com o pincel na água, né, ó. Tá vendo? O pincel assim na água, ó. E a gente dá aquela batidinha, tá, ó. Mesma coisa aqui, ó. Ah, meu Deus, tá vendo, ó? Entrou a aguinha aqui, ó. Entrou a aguinha aqui. Você vem, dá uma molhada ali e, ó, com o papelzinho a gente
dar uma secada, tá? Volto aqui, ó, no tom mais escuro para fazer uma gracinha, né, ó. Mas é o que eu estava explicando, né, gente? A pintura é algo que... Tá vendo, ó lá? Aí ficou ali em cima mais clarinho, né, ó. A gente pode voltar aqui no escuro, né, ó. Tá? Os cachorrinhos hoje aqui da rua tão animados, tá vendo? Você pode fazer assim um contornozinho, como se estivesse ressaltando sombra e luz, né, ó. Ó. Né? Ó. Como se estivesse fazendo um trabalhinho aqui no gato. Aí eu limpo aqui o pincel aqui no meu paninho, tá? Por enquanto eu vou tirar esse aqui do meu lado. Então, tá, ó, só para vocês verem, né, ó, a parte, vamos assim dizer, marrom desbotada, né, ok para mim. Se você quiser secar a sua peça, você pode, né? No caso aqui, eu vou dar uma secada por conta de terminar de fazer a pintura para vocês. Mas se eu não fosse fazer o vídeo, eu deixaria secando naturalmente, tá? Cuidado com o secador de emboss, né, com soprador, porque é muito quente o ar. Então, você seca, ó, bem de longe, tá vendo? Ó, um palmo mais pra não queimar, tá? Não derreter, não danificar a sua pintura, tá? Trabalha de longe, por favor. Tá vendo? Até porque aonde se concentrou um pouco mais de aquarela, você secando assim vai ficar. Então vai ficar essas manchas, entendeu? Mais naturais, vamos assim dizer. Pra mim, tá ok, entendeu, gente? Né? Ah, eu prefiro pintar o gato mesmo com a tinta bem, né? Bem definido. Aí vai do gosto do freguês. Mas pra mim, assim, já tá uma pintura bem legal, tá? Ó, aí quando você seca, tá vendo, ó? A aquarela entra nos sulcos aqui, nos detalhes da imagem, tá vendo, ó lá? Aquilo que você agou, pra mim, eu acho que já fica bem legal. Tá? Volta aqui. Eu deixo, dependendo da cor, eu deixo, nesse caso aqui no cantinho, porque se eu resolver retocar em algum momento algum detalhezinho, já tá fácil aí pra mim fazer isso. Como eu disse, né, gente, o tom... Opa! Uma coisinha. Lu, eu acabei de usar aquarela, eu já posso chegar aqui agora, ó, mesmo ela não estando... Ui, sujei meu dedo. Nossa, gente. Enterrei a unha aqui. Eu posso vir aqui assim, ó, e fechar, né? Fechar assim? Não, eu não te aconselho a fazer isso, tá, gente? Na boa, a gente vê aí algumas meninas, na hora de fazer, eu acho meio arriscadinha, né? Mas se a gente vê algumas meninas aí que, por exemplo, na hora de espirrar água, não tira o quadradinho ou não espirra, porque isso aqui é justamente para você trabalhar algumas cores, não é para você trabalhar todas, mas já dá para você trabalhar. Não, borrifa a água aqui. Gente, eu já perdi, já mofou, tá? Principalmente as que são gel, mofa. Então, ó, eu deixo abertinha ali até amanhã, num cantinho, que a gatinha não mexer, e boa, não me incomoda, entendeu? Pelo menos seca e não tem problema, ó. Essa daqui mesmo é uma caixinha, ó, a Tropicals da Estamperia, que é a da Prima. A da Prima não é gel, tá, gente? Elas não são gel.
A aquarela em gel é uma outra texturinha, parece gelzinho mesmo. Mas essas aqui são pegajosas. De todos os kits que eu tenho, esse aqui, ó, parece um gel, sabe? Todas elas são grudentinhas. Então, essa daqui, principalmente essa, eu deixo aberta assim, ó, sem problema algum, para não ter perda de cor. Então, ó, eu usei a cor, só para facilitar aqui. Opa, tava certo. É que eu fiz de cabeça para baixo, né? Ai, tá vendo aqui, ó, marrom, verde, eu tô usando essa aqui, ó, 23 da Tropicals, tá? Esse daqui eu não vou tirar daqui não, gente. Vamos pôr aqui num cantinho. Vai ter que dar, ó. Um sprayzinho. Aí eu venho, ponho aqui, ó. Porque não é muito, gente, ó. É um tom bonito, né? Tá vendo? Ela já ponho ela pra lá, pra secar. Tá, ó. Aí essa daqui eu venho, ó, diluindo, tá vendo? Essa daqui eu já clareio mais, ó. Porque eu não quero totalmente escura, tá, ó. Aí você vem, dá um pinguinho aqui. Porque eu não quero ela too much. Tá lá, um pincelzinho mais fino. Então, assim, meninas, como eu disse, né? Eu não vou deixar de pintar, né? Mesmo com as minhas pequenas limitações hoje, mas, e principalmente por conta desse probleminha que eu tenho nas mãos, eu tremo. Então você não pinta? Ah, não, eu tenho medo de pintar porque eu tremo e vai borrar. A minha cara de preocupada. Tô nem aí, gente. O importa é que eu goste, que eu fique feliz. Tá? Se eu gostei do desenho, não me importo, tá? Não vou deixar de pintar porque, né? Então, ó, eu venho com o dedinho aqui e dá uma... Mas eu já acho que fica bonitinho esse, tá vendo, ó? Esse azulzinho aqui na orelha do gatinho. A gravatinha, meninas, eu quero fazer vermelha, né? Vamos fazer vermelha? Inclusive, neste kit aqui tem um... Não é nesse daqui. Qual que é? Tem um que tem um vermelho bem... Acho que é o da estamperia mesmo, que tem o vermelho. Deixa eu ver. Que é o vermelho. Isso, ó. É esse aqui da estamperia, meninas. Eu não vou saber dizer, a cor pra vocês, tá? É esse aqui mesmo, ó. Bem que eu tô achando... Pera aí. Deixa eu ver se é a do lado, gente. Deixa eu ver. Tô limpando o pincelzinho aqui. Deixa eu ver se é a do... Tô achando que é a do lado, viu? Tô achando que é a do lado. Não, esse aqui é mais avermelhado. Ué? Nossa, gente, olha aqui. Tô achando até que tá igual aquele ali. Então, meninas, ó, deixa aqui e volta aqui, que é esse vermelho aqui, ó. Home. Tá vendo, ó? Que é um vermelho... Vermelho mesmo, né? Vermelho, ó. Ó, menina, olha! Né? Bem escuro. É esse aqui que eu queria, ó. Então, vermelho home, tá? Qual é o kit Odyssey? Às vezes, meninas, podem ter mudado, né? Não tenho certeza, mas alguns kits da estamperia, né? E da estamperia eu nem não digo tanto, mas que são aquarelas mais novas, mas os kits da Prima, eles andaram fazendo algumas alterações, né? Relançando as cores com outro nome, né? Então, tipo assim, juntaram todos os kits que era
tom terra, e aí pôs um nome assim, sabe? Terra, né, com uma pegada... com essa pegadinha mais terra. Aí eles pegaram outros kitzinhos e fizeram uma seleção de verdes também muito bonitos, né? Então, assim, teria só que dar uma conferida aí se permanecem. Aqui, ó. Tá vendo? Eu não sequei lá na parte interna da orelhinha, tá, gente? Eu deixei. Né? Ó. Aí eu voltei agora só lá, né? Se alguém falar assim, nossa, Lu, eu tava aqui ouvindo a sua aula e parece que um galo cantou, cantou mesmo, tá, gente? É que eu moro atrás de um clube, né? Um clube Jaú aqui na minha cidade. E nós temos, o clube tem, na minha casa nunca teve, né, gente? Mas é uma região com muito escorpião. E como o clube tem muita criança, né? Então eles têm a criação de galo, galinha, porque se alimentam de escorpião, né, gente? Temos muitos saruês aqui. Ó, tá vendo? Eu não mexi aqui em cima na orelhinha, tá vendo, ó? Então, agora, o que que eu posso fazer? O pincel tá úmido, né? De eu ficar lavando ele. Eu venho aqui de novo no tom azul. Ó. Dou uma brincadinha aqui em cima, tá vendo, gente? Ó, realmente nos... Ó. Ó. Dou uma retocadinha. É, eu sei, gente, que eu preciso, né, trocar os meus pincéis. Mas é que você tem apego, estima, e aí vai indo, vai indo, vai indo, e quando você... Você não trocou seus pincéis, gente, precisa, né? É, eu sei que precisa. Limpando aqui. Bom, agora... eu preciso pintar o olho aqui, tá vendo, gente? Ó, esse olho é bem pretinho e ele tem um detalhezinho aqui assim, ó, que você faz em branco, né? E aí ele teria esse contorno dele aqui, tá vendo? Mas esse contorno dele aqui, meninas, pra mim vai ser difícil manter na linha preta. Então, o que que eu tô pensando em fazer? Eu acho que eu vou sujar aqui novamente. Ó. Eu vou vir aqui, tá vendo, ó? Pelo menos, se ele borra, ele está dentro do tom, sabe, assim? Dizer pra vocês que eu iria fazer essa pintura bem, assim, escura, pra mim ia ser difícil, né, gente? Fazer o tom preto aqui pra fazer com esse pincel e esse contorninho aqui redondinho. Isso não... eu acho que não vai ficar dos melhores. Então, eu prefiro, ó, tá vendo? Fazer ele escurinho aqui no tom
no tom dele mesmo. Tá? Porque aí, pelo menos, eu acho que fica menos... vai chamar menos atenção. Sabe, a gente fazer... Tá? Eu acho que vai chamar menos atenção. Agora, meninas, o tom preto, eu já não vou fazer aquarela. Por quê? Porque aí a aquarela, ela realmente vai acontecer como nessa outra pecinha aqui, ó. Né? Ela expande e aí ela acaba marcando, né? Então, neste caso aqui, ó, uma besteirinha só, tá vendo? Ó, na tampinha mesmo, de tinta preta. Muita oração. Muita oração pro pincel funcionar, gente. Né? Ó, eu vou ter que pôr aqui mais pertinho de mim. Tá vendo, meninas? Minha blusa já tá toda pintada, porque eu vinha fazendo outras coisas. Então, é isso, gente. Quem trabalha com artesanato já sabe, né? Opa, cuidado, ó. Tá vendo? Eu vi aqui que eu tinha me sujado aqui na... Coloquei a minha mão aqui, sujou, ó, que eu tô apoiando, então... E aí a gente vem. O que eu queria aqui era mostrar pra vocês... que... pra gente... Aqui é uma pontinha só, gente. Esse já é o mais estreito que eu tenho, então... Tá? Ó, tá vendo? Ele fica com essa marquinha branca. Aí você vem aqui... Tá? Aí, gente, o sofrimento do bigodinho. Pois é.
Tem que fazer, não tem como, né, gente? Porque, de repente, se é algum animal que a gente consegue até deixar sem o bigode, ok, você deixa sem o bigode. Mas no caso do gato, não dá pra deixar sem o bigode. Então, a gente faz aqui um... E o tracinho, na verdade, aqui parece ser bem fininho, mas ele também tá... Aqui, meninas. Eu vou diminuir um pouquinho essa... Tá daqui. Diminuída. Pronto. Olha, agora o vermelho aqui. Acho que a gente já pode dar uma limpadinha nele. Aí pega o outro aqui. Que é... Aqui, meninas, ó. Né? Faz uma escurecidinha aqui na gravatinha. Eu acho que fica mais bonitinho, ó. Né? Como se fosse um joguinho assim de sombra e luz aqui, ó. Na parte... Na parte maior aqui da gravatinha. Né, ó. Tá vendo, ó? Faz uma gracinha na borboleta. Ai, ai, ai. Ó, aqui, meninas, a princípio, eu gostei. Aqui ele tá, como eu tinha limpado, ele tá um amarelo bem clarinho, branquinho mesmo, só aqui embaixo, tá? Só ali na... Para aí, tá certo, ó?
Pra mim, tá vendo? Ó, esse tomzinho, né, marrom assim, caramelo um pouco mais em volta do olho, eu achei que ficou melhor do que se eu tivesse tentado passar tinta preta, entendeu, meninas? Eu acho que aí daria mais trabalho, tá vendo? A tinturinha dele aqui pra mim, eu gostei, tá? O que eu posso fazer aqui agora? Que é o cor de rosinha aqui do meio. Dá mais uma secadinha de longe. Tá? Gente, eu acho que até poderia diminuir um pouquinho mais essa manchinha branca aqui dele, meninas. Gostei. Achei que ficou mais simpático. Então é aquilo, né, meninas? Eita! Deixando só um detalhezinho lá em cima, né? O que eu tenho aqui de pontinha, gente, é esse daqui. É a única coisa de pontinha que eu tenho aqui boa, vamos assim dizer, né? Tá? Aí a gente borra. A gente consegue borrar. Tô pondo mais pertinho de mim aqui, meninas, para enxergar mais. Pronto. Pronto. Acho que agora foi. Como eu disse, né? Cada um tem um gostinho aí de... Gosta mais assim, gosta mais assado. Acho que o meu gosto aqui... Agora eu quero só ver ali o... Que eu vou usar aqui, ó. Tá vendo, meninas? Eu vou, ó, pegar aqui. O meu tá até desmanchando, ó. Um pouquinho só. Da minha passinha.
Ai, gente, pode não parecer, mas ele tá bem fofinho, viu? Eu acho que eu até poderia pegar aqui um tom. Cadê a minha aquarela pastel? Eu acho que dá até pra pegar aqui um cor de rosinha, gente. Que é o tom... É o tom 39 desta daqui. E aqui na boca, aqui embaixo. Ah, gente, olha. Gostei. Gostei, o rosadinho da boquinha dele. Gostei, tá? E aí, se você quiser fazer uma finalização, a gente até poderia, né? No caso aqui, ó. Eita, que essa daqui já tá até suja, gente. Com verde água. Ó, eu vou passar com o dedo mesmo, tá? Esse aqui é o Iced Chai. Tá? Com o dedo mesmo, ó. Tô dando uma escurecida, tá? Porque ele você consegue meio que dar uma aquarelada, né, em relação à pátina. Tem a pátina aquarelável, que é a do Anthony's, né? Mas como eu não a tenho aqui, gente, então tô fazendo esse recurso, né, do gelato. Tô fazendo esse recursinho aqui por estar trabalhando com aquarela, tá, gente? Então, eu acho que o gelato aqui cai para ajudar bem a gente a dar uma esfumadinha aqui, ó. Porque eu não tenho, né? Mas ele já dá outra carinha, né? Mas se você tem a pátina do Anthony's, você pode usar, tá? Ó. Por ser aquarela e ó, essa pátina aqui, né? O gelato é aquarelável, então a gente consegue dar uma sujadinha aqui na peça. Meninas, eu adorei o meu gatinho aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Eu adorei. Ah, tem que pôr uma cor, né? Uma cor. Tem aqui outra aqui, peraí. Outra bandejinha aqui, ó. Pronto. Que aí fica mais fácil, né? Eu adorei as minhas crianças aqui, ó. Tá? Adorei mesmo, ó. A forma como que você pode, né? Pintar aqui para você compor aí as suas coisas, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Qualquer dúvida, por favor, podem estar me chamando, tá? E aquilo que eu falei, né? Cada um tem a sua mão para pintura, né? A sua forma de pintar. E você, às vezes, ali, né? Quando você começa a pintar, você vai descobrir aquilo que é melhor para você, né? E também dentro da sua possibilidade financeira aí de gasto e de investimento de material. Tá certo? Qualquer dúvida, então, pode me chamar, tá, gente? Muito obrigada!